Fala, meus queridos Homo sapiens, professor Leonardo Oliveira em mais um vídeo para você, aqui em nosso canal, o The Humanoide. Pois bem, meus queridos, o tema de hoje é essencial para você entender a política brasileira. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você está entendendo direito os fatos políticos que estão acontecendo atualmente? Você está gostando da política brasileira? Acha que está ruim? Meu amigo, a coisa está dureza, não tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa, já esteve bem pior. O conturbado período da República Velha, ao iniciar ainda em 1889, quebrando com a estrutura administrativa, política e econômica do Brasil, ainda na fase de governo do Dom Pedro II, ele mesmo, a esfinge, esse que vocês estão vendo agora, o homem que passou 49 anos ininterruptos na política brasileira, aquele que passou pela transição política do Brasil entre o período regencial, cheio de revoltas, e a proclamação da República Brasileira. Mas deixa quietinho aí a esfinge, o Dom Pedro II, ele vai ser tema de outra aula. Nessa aula de hoje nós temos já a transição de um império para uma república. Você acredita mesmo na proclamação da república? Pois é, ela foi totalmente confeccionada, ela foi criada a partir de um golpe de Estado no dia 15 de novembro de 1889. Tanto é que em sua obra, José Murilo de Carvalho, na obra dos Bestializados, ele vai dizer, através de documentos da época, que o brasileiro assistiu atônito, bestializado a tudo isso que aconteceu. Então, professor, por que nós chamamos de proclamação da República? Por que nós chamamos dessa forma? Porque o status de proclamação dá uma ideia de que o povo realmente participou do processo. E não foi isso que aconteceu. Foi formado um governo provisório a partir do Marechal Deodoro da Fonseca, e este mesmo Marechal iniciou um governo onde as liberdades individuais foram diminuídas aqui no Brasil. Mas enfim, qual é o tema central da aula de hoje? O complexo universo da República Velha, dividido em uma fase chamada de Espada, a República da Espada, que vigorou com apenas 2 presidentes, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, e uma segunda etapa que inicia com o primeiro presidente eleito pelo voto direto da história do Brasil, é o Prudente de Moraes. Essa segunda fase, uma fase oligárquica, ela já vai de 1894 e se estende até 1930, quando outra lenda tão grande quanto Dom Pedro II é para a política brasileira. Nós estamos falando de Getúlio Vargas. Então, esse intervalo de tempo entre a proclamação da República em 1889 e 1930, quando Getúlio Vargas dá outro golpe no Brasil, conhecido como Revolução de 30, é neste intervalo de tempo que nós vamos nos situar na aula de hoje. Então, em um contexto geral, entenda que o maior período é o das oligarquias. Mas, professor, o que é uma oligarquia? Oligarquia, meus queridos, é um domínio político regional. O poder central do presidente durante a República Velha acabou ficando de lado. E nesse contexto, coronéis e governadores assumiram as políticas nos interiores. Com certeza vocês já ouviram falar dos famosos currais eleitorais, do voto de cabresto. Ô, meu coroné! Como é que tá a vossa graça? E tu vai votar em quem, cava da peste? Vou votar no você, coronel. Vou votar em você. Fala de novo, que minhas barboletas do ouvido não escutaram, não. É no você, coronel. Vou votar no você, é claro. Me dê só um agradozinho. Então, se pode passar em minha sala, que a gente acerta aí uma besteirinha pra ti. Oh, meu Deus, obrigado, coronel. Muito obrigado. Eu tô ali com uma saca de arroz e trigo ali pra ti. Tá bom, coronel. Vá na fé. Você sabe exatamente do que eu estou falando. É a famosa política do café com leite, onde havia um rodízio presidencial em que Minas Gerais e São Paulo
Esses dois estados acabavam centralizando e canalizando a política a partir de seus domínios. Então é o período em que o Brasil vai ter um grande ciclo econômico, o famoso ciclo do café. O Brasil vai participar de uma guerra, a Primeira Guerra Mundial em 1914, só que o Brasil participa indiretamente com o governo de Venceslau Braz, mas definitivamente é um período das piores mazelas sociais que o Brasil já teve. O período da República Velha, ele é marcado por um processo de destruição dos valores sociais. É um período onde não haviam leis trabalhistas. É um período em que a educação não era dever do Estado. É um período em que uma política de adequação a um sistema político contra o comunismo vai acabar se transformando em um sistema político totalmente autoritário com relação a direitos trabalhistas. Muitas greves ocorrerão, como a greve geral de 1917, mas a pior parte com certeza ficou por conta das muitas revoltas que foram massacradas. Revoltas como a revolta da vacina, a guerra de Canudos, acabaram trazendo mazelas sociais muito grandes para a República Velha. É claro que em outro momento eu vou abordar um a um desses grandes movimentos sociais. Não podemos esquecer da Guerra do Contestado e, com certeza, dos inúmeros conflitos envolvendo o movimento tenentista no Brasil, como a revolta dos 18 do Forte de Copacabana e das inúmeras colunas que nasceram no Brasil, a mais famosa delas, a Coluna Prestes. Não podemos esquecer das constantes movimentações sociais trabalhistas que nós tivemos aqui no Brasil e que para o presidente Washington Luiz isso era caso de polícia. É isso mesmo. Leis como a Lei Adolfo Gordo ou a Lei Celerada de 1927 davam liberdade para a polícia massacrar as manifestações. Então, os líderes estão dando um recado claro para o brasileiro no período. Não busque direitos, porque o caminho que você vai conseguir é o caminho da morte. Então, visto que no vídeo de hoje nós não vamos penetrar de fato nos acontecimentos um a um da República Velha, eu trouxe para vocês questões introdutórias do conteúdo. Questões, inclusive, que caíram já no Enem. Então, vamos para as questões. Enem 2018, primeira questão. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil de 1890. Dos crimes contra a saúde pública. Em seu artigo número 156, diz o seguinte: exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Então, temos uma primeira proibição para a República dos Estados Unidos do Brasil. No artigo 158, diz o seguinte: ministrar ou simplesmente prescrever como um meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. Então nós temos dois artigos que visam proibir práticas ligadas a uma medicina mais popular, certo? E em seu enunciado a questão pede o seguinte: no início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava, letra A negligência das religiões cristãs sobre as moléstias? Não, a religiosidade cristã nunca foi abandonada e não negligenciava esses males. Letra B, desconhecimento das origens das crenças tradicionais? Não, pelo contrário. O conhecimento das crenças tradicionais é que fez o Brasil se tornar uma potência cristã. Letra C, preferência da população pelos tratamentos alopáticos? Não, meus queridos, os tratamentos deveriam ser totalmente prescritos pelos fármacos brasileiros e não por métodos ditos como tratamentos de curandeiro.
Letra D, abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia. Então nós temos uma alternativa fora do contexto, certo? Agora a letra E diz o seguinte, condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Gabarito dessa questão é letra E. E por que o gabarito está escrito dessa forma? Condenação pela ciência dessas práticas. Porque a sociedade era fechada, pessoal, totalmente fechada em suas práticas medicinais. É uma sociedade que vem ainda de dominância católica em virtude da grande intromissão e até participação política católica na vida pública brasileira, só quebrada por Dom Pedro II na famosa questão religiosa. Segunda questão, também Enem 2018. Ela diz o seguinte, Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome de candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em quase sua totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam-nos na urna, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Então veja que é um texto amedrontador, é um texto que controla aquele que vota. É o famoso voto de cabresto, tão comentado em provas de vestibulares, pelo domínio do eleitorado através dos currais eleitorais. Então o enunciado da questão é muito claro quando faz a seguinte pergunta, a seguinte observação. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto caracterizado da vida política durante a Primeira República. Nas alternativas, nós teremos que destacar aquela que mais se parece com a política de dominância dos coronéis. Então, a letra A diz o seguinte, identificação forçada de homens analfabetos. Então, não, porque analfabeto, segundo a Constituição que vigorava em 1891, dizia que analfabetos não poderiam votar. Então, a letra A está fora. Letra B, monitoramento legal dos pleitos legislativos, uma alternativa que está fora do contexto do enunciado. Agora, a letra C está perfeita, quando diz repressão explícita ao exercício de direito. É o gabarito da questão porque realmente era uma forma de repressão da população que era totalmente condicionada pelo poder público, através da política que dava poder a esses coronéis de mandar e desmandar em seu eleitorado. Então, meus queridos, este vídeo, apesar de breve, ele é o pontapé inicial para uma sequência de outros vídeos que nós vamos trabalhar. Cada uma das revoltas da República Velha será trabalhada nas nossas temáticas futuras. Então, os pontos de destaque da nossa aula de hoje deverão ser aprofundados por vocês para que nos próximos encontros vocês tenham mais notoriedade e mais domínio de conteúdo, de um assunto que é tão trabalhado nos vestibulares pelo Brasil. Então é isso, meus queridos Homo sapiens. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de propagar o Deumanoide para o mundo em um período tão difícil que nós estamos vivendo por conta desta pandemia. Devemos democratizar o conteúdo, democratizar a informação o máximo possível, então nos ajude. Beijo e um forte abraço para todos vocês.